Com muita força e tecnologia para levar água e seus predicados mais puros para a população, conheça a água mineral Minalinda. Saborosa por natureza, com o melhor pH da região, 6,15. Vamos ouvir agora o que o Dr. Queiroga tem a dizer. Eu só bebo água mineral com pH acima de 6. Eu só bebo Minalinda. Captadas de fontes subterrâneas em uma área realmente preservada em meio à natureza. Minalinda tem infraestrutura moderna, tecnologia de ponta e pessoas capacitadas, garantindo comprometimento com a qualidade e a excelência. A água mineral Minalinda é armazenada em tanques de aço inoxidável, filtro de ar microbiológico e sistema de controle de nível digital. Os equipamentos de envase garantem o processo automatizado e avançado para que a água se mantenha pura e intocável. As rigorosas análises físico-químicas e microbiológicas validam a qualidade de todo o processo produtivo. Envasada em embalagens que variam de 300 ml a 20 litros. Beber água mineral natural da fonte traz muitos benefícios ao metabolismo do corpo. Tenha saúde. Água mineral Minalinda, a única de Rondônia com o maior pH. Olá, muito boa tarde. Sexta-feira, dia 12 de janeiro de 2024. Estamos começando o nosso Direto da Redação, diretamente aqui dos estúdios do site newsrondonia.com. E olha como eu anunciei na última quarta-feira, hoje é dia de se falar de saúde, de qualidade de vida, né, gente? E para isso, nós convidamos aqui o fisioterapeuta, que tem aqui uma técnica nova que nós vamos falar aqui, vamos bater um papo sobre essas técnicas. Aliás, nova para nós que somos leigos, que não conhecem, até eu tenho até medo de falar, viu? Mas estamos recebendo aqui o Dr. Andevan Aguiar, ele que vai bater um papo com a gente aqui sobre a clínica Quiros. Chama-se clínica mesmo? É uma clínica. Muito prazer em te receber aqui no nosso estúdio do site News Rondônia. Seja muito bem-vindo. Eu que agradeço o convite. Fico muito honrado aqui ao seu convite, Carlos. E também de toda a audiência aí que está assistindo a gente ao vivo e que vão assistir também depois, né? É, isso aí. E olha, eu queria começar esse nosso programa. Meu diretor, tá pronto aquele vídeo, meu diretor? Diretor? Oi, meu diretor, tá pronto o vídeo? Ele não tá aí. Vamos lá, dá uma olhada nesse vídeo aí, gente. Para a gente poder direcionar o nosso bate-papo. O que é esse tratamento que você está fazendo? O que é esse procedimento que você está fazendo? Tá, dentre as várias abordagens, né, que nós temos lá na clínica, hoje eu posso dizer que o nosso carro-chefe se chama quiropraxia, certo, que é uma especialidade da fisioterapia. Uhum. E aí o vídeo que vocês estão vendo, por exemplo, no começo nós estávamos fazendo algumas avaliações, né? Eu possuo
alguns brinquedos aí, Sim. alguns dispositivos. Parece um tapete aquilo que ele estava em cima, né? Se chama baropodometria. É o famoso teste da pisada. É um tapete, né? Uma plataforma digital, onde possui vários sensores e a gente consegue detectar aí como que está sendo a descarga de peso. Se a pessoa pisa mais para dentro, se ela pisa mais para fora. Ali você não está querendo quebrar o pescoço do cara, não? Não, aí são alguns ajustes de quiropraxia. É super seguro. Tá bom, Aleph, pode tirar. São ajustes, né? E aí, no vídeo, né, como vocês puderam ver, a gente fez 2 avaliações. A gente fez a baropodometria, que é o teste da pisada, para ver como está sendo feita a descarga de peso, né, desse indivíduo, desse paciente. E fizemos também, vocês puderam ver, estava passando um aparelho ao longo de toda a coluna vertebral do paciente. Aquele equipamento se chama Thermoscan. Ele possui 2 sensores térmicos e que nós conseguimos mapear diferenças de temperatura, identificar processos inflamatórios nas vértebras da coluna, e com isso a gente consegue fazer um tratamento muito mais efetivo, né? A gente vai direto ao ponto. Literalmente nós conseguimos... É como se fosse uma ultrassom, por exemplo? Mais ou menos. Porque a ultrassom ela usa outra... Sim, passa um negócio daquele gel. Isso, ali são ondas mecânicas, né, e tudo mais. No caso aqui é um sensor térmico mesmo. Que uma das características do processo inflamatório é o aumento da temperatura. Então, se ela consegue identificar essas alterações de temperatura, nós conseguimos detectar processos inflamatórios e uma possível alteração naquela vértebra. E aí nós vamos com os ajustes, né, com as técnicas da quiropraxia, e podemos fazer ali uma correção bem pontual, bem precisa. Qual é o paciente que se sujeita a um tratamento de quiropraxia? O que eu preciso ter? Qual é a minha comorbidade, se é assim que a gente pode chamar, para me procurar um quiropraxista? O legal da quiropraxia é que ela pode atuar tanto como um tratamento efetivo, onde a comorbidade, onde a doença, né, a moléstia já está instalada, normalmente dores na coluna, mas a quiropraxia ela visa tratar dores no geral, né, dores musculares, articulares, enfim. E também eu já trabalho com isso desde 2013, e eu tenho conseguido introjetar na cabeça dos meus pacientes a questão da prevenção. Então, eu tenho pacientes que eles vão até mim, não estão sentindo dor nenhuma, não tem nenhuma limitação, e eles me procuram justamente para prevenir. Já tiveram crises fortíssimas de dores lá atrás e não querem ter mais, sentir mais, não ter essas crises, né? Então, eles vão comigo a cada 1 mês, 2, 3 meses, justamente para prevenir essas alterações. Então, a gente pode atuar com a quiropraxia tanto na prevenção quanto no tratamento efetivamente de algum problema na coluna, uma hérnia de disco, um abaulamento, uma artrose, enfim, as mais diversas alterações. É um tratamento similar ao RPG? Ou não? Não. Ele muda alguns conceitos, né? O RPG ele foi a minha primeira formação assim que eu graduei. Já não trabalho com RPG há um certo tempo, mas ele trabalha com posturas estáticas, né? Onde vai promover ali um tensionamento, digamos assim, dos tecidos e tudo mais. A quiropraxia é algo assim que ela é muito mais, digamos assim, ela vai direto ao ponto. Eu avalio, eu identifico se tem alguma alteração, algum bloqueio normalmente, e eu vou lá e com a técnica, né? Devolvo, entre aspas, devolvo o movimento para aquele segmento que está bloqueado. Né? Tá, e assim, é o seguinte, são feitas sessões, não são consultas. Aliás, você faz uma consulta antes e depois marca as sessões. As pessoas precisam de um determinado tratamento de quiropraxia, você pode determinar quantas sessões são precisas para a pessoa, por exemplo? Até abrindo um parênteses aqui, né? A terminologia que nós, da fisioterapia, nós utilizamos, mais recentes, ainda se fala culturalmente de sessões, né? Mas hoje a terminologia correta mesmo são consultas, porque cada sessão, entre aspas, né? Cada consulta, nós realizamos a avaliação, lógico que
numa primeira consulta, nós realizamos uma avaliação um pouco mais minuciosa para identificar as alterações, as contraindicações, inclusive para saber se a quiropraxia realmente ela é indicada para aquela situação, para aquele paciente, se ele pode receber os ajustes. E aí, já nessa mesma primeira consulta, que é um pouco mais longa, nós já realizamos a intervenção com os ajustes quiropráticos. Sim. As outras consultas, nós realizamos essa avaliação, mas de uma forma um pouco mais simplificada, mas são consultas mesmo. E através assim, não tem como a gente dizer com uma precisão muito grande, assim, vai ser preciso X sessões. Certo. Mas a gente consegue, principalmente através da experiência, né, clínica, né, quanto mais você pratica, você vai percebendo, já dizer aí quantas sessões em média vai ser suficiente para quantas consultas, né? Sim. Vai ser suficiente para aquele determinado paciente, através de uma avaliação criteriosa, minuciosa. Eu tô com um problema de coluna, eu tô dando um exemplo, tá, gente? Eu tô com um problema de coluna, eu procuro um ortopedista, né? É ortopedista? É possível também. Mas tem o profissional que mexe só com coluna, né? Então, esse profissional, ele depois que ele faz ali o raio-x, faz todo aquele tratamento, ele me indica, então, um tratamento. Esses médicos, esses profissionais, eles já estão indicando um tratamento de quiropraxia, por exemplo? Excelente pergunta, Carlos. É o seguinte, a fisioterapia, o que o meu Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional, o COFITO, ele já dita, né, em suas resoluções e acórdãos, que assim, a fisioterapia ela é uma profissão de ensino superior e que ela é uma profissão de contato imediato. Certo. Então, não necessariamente a pessoa tem que passar por um médico para chegar até nós. Por quê? Porque nós realizamos toda aquela parte da avaliação clínica, os testes físicos. Como você pode ver, eu sou um cara que eu gosto de investir, então, na minha clínica, eu tenho alguns recursos que me possibilitam fazer uma avaliação muito mais minuciosa e apurada. Lógico que, uma vez que eu avalio um paciente, eu identifique alguma coisa diferente ou eu fique com alguma dúvida, com toda certeza eu vou encaminhar para um profissional que é competente, geralmente um profissional médico, para pedir uma segunda opinião, uma avaliação. Lógico que essa parceria ela ocorre, então eu já tenho alguns colegas médicos que me indicam, né? Inclusive colegas médicos que são meus pacientes e que confiam no meu trabalho, né? Aí eu posso falar que eu estou falando realmente por mim, e que eles me indicam os pacientes dele, que a gente consegue trocar essa ideia, né? E quem ganha, com certeza, é o paciente. Mas não há uma necessidade, uma obrigatoriedade, né? Na grande maioria dos casos. Por exemplo, você está na academia, você fez um exercício X e deu um mau jeito na coluna. O que eu tenho de paciente hoje que já vai direto comigo, não está escrito, né? Eu tenho uma boa tratativa com os professores de educação física, né, os personal trainers. Eu atendo várias pessoas. O meu público é um público que eu incentivo muito a estar praticando atividade física, porque você se exercitar, você fazer uma musculação, um crossfit, uma calistenia, um treino funcional que for, uma corrida também, bike, é sinônimo de saúde, né? Você também trabalha com ginástica laboral, né? Ou não? Trabalho também. Esse é um outro ramo, né, da minha empresa. Eu sou perito judicial. Eu sou perito judicial do Tribunal Regional do Trabalho e do Tribunal de Justiça desde 2015, salvo me engano. Eu comecei no TRT. Trabalho também junto com vários advogados e eu concatenei toda essa minha experiência como perito judicial, como fisioterapeuta, dos meus estudos no geral. E aí nós começamos a desenvolver um trabalho em que nós estamos oferecendo para algumas empresas, alguns órgãos públicos, de ginástica laboral, mas uma ginástica laboral que a gente procura ser um pouco mais resolutiva, específico, né? Não é aquela coisa que é Ctrl+C, Ctrl+V, né? Copia e cola. Porque tem setores que você vai utilizar mais digitação. Então, tem um tipo de ginástica para isso.
Tem setores que você vai utilizar mais a tua coluna. Tem outro tipo de exercício voltado para isso. Então, eu procuro sempre personalizar. E, graças a Deus, eu tenho uma equipe sensacional que a gente sempre está conversando, fazendo reuniões e trocando ideias quanto a isso. Muito bem. Você é um fisioterapeuta e, lógico, se especializou nessas outras áreas que você tem na tua clínica, que são destaques, né? A quiropraxia, a osteopatia, né? Que eu queria depois que você falasse um pouco para nós também, sobre a ginástica laboral. Mas aí eu te pergunto o seguinte, essas especialidades você fez aqui no Brasil mesmo, fez no estado de Rondônia? Aonde você fez? A maior parte da minha formação, a minha graduação eu fiz aqui na cidade de Porto Velho, aqui em Rondônia, e eu tenho uma pós-graduação em osteopatia pela Escola de Osteopatia de Madrid, que é uma das maiores. Espanha. Isso. A sede, digamos assim, principal é na Espanha, mas ela já tem as subsedes, digamos assim, aqui no Brasil, né? Eu fiz em Brasília. E tive professores brasileiros, de outros países e tudo mais. É uma formação assim, bem robusta, inclusive. Sim. Foram 5 anos de muito estudo, muito sofrimento. Inclusive, saudade da minha turma aí, de osteopatia. Eu fiz grandes amigos no país inteiro. Depois eu queria que tu me explicasse o que é uma osteopatia, né? E realmente é uma palavra até nova para mim. Né? Osteopatia, a pessoa pensa assim, né? Que vem de osteopatia de doença do osso, alguma coisa assim por conta do patia, mas não é. Tá. A origem da palavra é outra. Ela não vem do latim, salvo engano, se eu não estiver enganado, ela vem acho que do grego, que nem a quiropraxia, né? A origem da palavra quiropraxia vem o quiros, que significa mão ou mãos, e practus, que significa prática, né? Então, prática pela mão. Sim. Vem do grego, originária do grego. Por isso que ficou esse nome. Inclusive, o nome da minha empresa, né, Khiros, Khiros, eu tirei daí. Interessante. Isso, eu tirei daí. Eu sou meio sistemático com algumas coisas. Eu tenho que ter um significado para mim. Olha, muito bem, são 16 horas e 20 minutos. Estamos batendo um papo aqui falando sobre saúde. É isso mesmo, viu, gente? O nosso entrevistado de hoje, o nosso bate-papo aqui é com o Dr. Andervan Aguiar. Estamos falando aqui sobre esse tratamento, né? Que muitas pessoas, aliás, tem pouquíssimos profissionais aqui no nosso estado de Rondônia ainda. Eu acho que até no Brasil ainda é muito pouco para o bem que esse profissional faz para a nossa saúde, viu, gente? Então, doutor Andervan aqui, e a gente vai levar esse bate-papo ainda aqui. E olha, no próximo domingo, nós vamos estar lançando uma matéria de capa no site News Rondônia sobre essa nossa entrevista, sobre todas as especialidades do doutor Andervan, com alguns vídeos, né, que nós vamos mostrar para vocês aí, quem sabe te interessa, aí quem sabe não é isso que você está procurando, tá, gente? Mas já peço para você para seguir as nossas plataformas digitais, o nosso site News Rondônia no Instagram, @News Rondônia, né, para ficar muito bem informado, aonde nós estamos ao vivo no nosso Instagram. Estamos ao vivo também pelo nosso Facebook, Jornal News Rondônia, no nosso canal no YouTube, @News Rondônia TV. E já peço também para você, olha, se quiser ficar sempre muito bem informado, acesse o site newsrondônia.com. Lá você vai encontrar a nossa News TV, que é a televisão do site newsrondônia.com. E lembrando a vocês que estamos com um oferecimento especial aqui da nossa Brasil Digital, que é o melhor, é a melhor internet de fibra ótica da região norte, é a melhor que nós temos aqui. Olha, depois que eu mudei para Brasil Digital, nunca mais eu tive problema, viu, gente? E o Rondoncap, comprando a cartela do Rondoncap, além de você ajudar as APAES de Rondônia, você também ainda concorre a muitos prêmios. E a nossa querida água mineral Minalinda, nosso parceiraço aqui, que nos deixa super hidratado em toda a nossa programação do site newsrondônia.com. Meu diretor, vamos colocar um pouquinho o VT da água mineral Minalinda para a gente poder também tomar a nossa água aqui. Já já a gente volta. Com muita força e tecnologia para levar água e seus predicados mais puros para a população. Conheça a água mineral Minalinda.
Saborosa por natureza, com o melhor pH da região, 6,15. Vamos ouvir agora o que o Dr. Queiroga tem a dizer. Eu só bebo água mineral com pH acima de 6. Eu só bebo Minalinda. Captadas de fontes subterrâneas em uma área realmente preservada em meio à natureza. Minalinda tem infraestrutura moderna, tecnologia de ponta e pessoas capacitadas, garantindo comprometimento com a qualidade e a excelência. A água mineral Minalinda é armazenada em tanques de aço inoxidável, filtro de ar microbiológico e sistema de controle de nível digital. Os equipamentos de envase garantem o processo automatizado e avançado para que a água se mantenha pura e intocável. As rigorosas análises físico-químicas e microbiológicas validam a qualidade de todo o processo produtivo. Envasada em embalagens que variam de 300 ml a 20 litros. Beber água mineral natural da fonte traz muitos benefícios ao metabolismo do corpo. Tenha saúde. Água mineral Minalinda, a única de Rondônia com o maior pH. Muito bem. Água mineral Minalinda, o maior pH da nossa região. Obrigado a todos que fazem essa grande empresa e que são nosso parceiraço aqui há muito tempo no site newsrondônia.com e em toda a nossa programação. Antes do final do programa, ainda vou falar de outro parceiro nosso, que é água também, só que água que passarinho não bebe, mas que todo mundo adora, principalmente numa sexta-feira. Eu falo da 3079 Destilados, tá, gente? Muito bem, vamos falar ainda mais aqui sobre essa... Eu achei esse nome interessante. Osteopatia. O que é? Me explica como é esse tratamento, o que é, se é um tratamento, enfim. A osteopatia também, assim como a quiropraxia, aqui no Brasil ela é uma especialidade do fisioterapeuta. Ah, tá. Nos Estados Unidos... A gente estuda ela na faculdade. Isso. Na verdade, mas não bem assim. Você se gradua em fisioterapia, né? Se gradua fisioterapeuta, e aí depois você cursa um curso de pós-graduação, credenciado pelo Conselho Federal e tudo mais, em osteopatia. Então, a base, né, para você estudar osteopatia é você ser graduado em fisioterapia. E aí, a osteopatia ela é em alguns países, como os Estados Unidos, lá é uma profissão, onde ela surgiu. Ela surgiu nos Estados Unidos em 1800 e tararã, e lá a profissão se chama medicina osteopática. Então, lá o profissional que forma em osteopatia, ele é médico, pode prescrever medicação, realizar intervenções cirúrgicas e tudo mais, e fazer a parte da terapia manual da osteopatia. Em outros países, né, como alguns países aqui da América do Sul, incluindo o Brasil, alguns países da Europa também, é uma especialidade do fisioterapeuta. Então, a pessoa estuda fisioterapia, se forma fisioterapeuta e aí se especializa em osteopatia. Então, nesse segmento. A osteopatia, assim também como a quiropraxia, são profissões que elas são reconhecidas pela Organização Mundial de Saúde. A osteopatia em si, ela tem toda uma filosofia, uma forma de enxergar o paciente, com recursos próprios de tratar, né, com suas técnicas próprias de avaliar, de tratar, todas pautadas na nossa, digamos assim, nas nossas matérias da medicina ocidental, né? Fisiologia, anatomia, biomecânica e tudo mais. Então, essa é a osteopatia. É um compilado também ali, uma forma de falar, mas são técnicas manuais, resumindo. É realizado com a mão, assim como a quiropraxia. São técnicas manuais em que a gente vai intervir, digamos assim, no corpo do paciente, nos sistemas, né? Sistema neural, muscular, articular e por aí vai. Eu sei que no começo desse nosso bate-papo eu já te perguntei qual é o tipo de paciente que procura um tratamento como o seu, que não deixa de ser também, você trabalha ali com aquela massagem que me deu até uma dor no pescoço quando eu vi aqui. Meu Deus do céu, eu fiquei com medo, mas que dói esse tipo
de massagem, e não sei se chama massagem também, né? Me desculpa a ignorância, mas, né? Alguns colegas até se sentiriam ofendidos, né? Massagem, fisioterapeuta não é massagista. Sim. Mas eu não ligo muito para isso, não. Mas é uma técnica, na verdade não é massagem, é uma técnica, um recurso manual, onde a gente, né, no caso da quiropraxia, que você viu ali no pescoço, né, a gente realiza o que nós chamamos de manipulação. Certo. Então, ela é um movimento que ela... Imagina, eu avalio o seu pescoço e eu percebo que você tem uma limitação, uma restrição em alguma articulação no pescoço, né? Alguma vértebra ou conjunto de vértebras. E aí a ideia é eu devolver mobilidade para esse segmento que está travado, digamos assim, está com a mobilidade diminuída. Sim. Então eu vou lá e realizo um movimento. Esse som que faz, a gente chama de cavitação, ele ocorre justamente por uma mudança de pressão. As nossas articulações possuem gases, né? Alguns gases ali. E quando eu realizo a técnica, que ela vai de acordo com o movimento articular que nós já temos, e que porventura pode estar um pouco restrito, e aí causa essa diferença de pressão e ocorre esse barulho, né? O estalido, né? A gente chama de cavitação. Então é uma coisa assim que, desde que sejam seguidos critérios de avaliação, de respeitar as contraindicações dos pacientes e tudo mais, é uma técnica que ela é super segura. A gente tem parâmetros, nós estudamos. Hoje, eu sou professor de quiropraxia, né? Eu já tenho algumas turmas. Desde o ano passado, eu montei meu curso de quiropraxia, onde eu consegui compilar toda essa minha experiência clínica de mais de 10 anos, estralando pessoas, né, digamos assim. E agora estou passando para os meus alunos. E eu sempre falo isso. Melhor do que você saber executar uma técnica dessa com maestria, com expertise, é você saber quando não executá-la. Então, nós temos contraindicações, sim, em que nós temos que respeitar. Eu sempre passo para os meus pacientes o meu medo. Né? Então, eu sempre falo, eu prefiro pecar pelo excesso de cuidado com aquele pescoço ali que, porventura, eu esteja pensando em estralar, eu prefiro pecar pelo excesso de zelo e cuidado do que arriscar. Então, se você seguir todos os parâmetros científicos de avaliação, de exclusão desse indivíduo, né, se não for interessante executar a técnica, é super seguro. E realmente não dói. Lógico que, imagina que eu vou fazer uma técnica no teu pescoço e na hora tu fica com medo de dar uma travada. Aí pode ser que cause um desconforto ali, não é o que eu estou dizendo. Para mim, o cara vai quebrar meu pescoço. Mas assim, não quebra, não se preocupe. Pelo menos eu nunca quebrei pescoço nenhum. Até hoje nem vou quebrar nunca. Assim, depois que um paciente sai de uma sessão como essa sua, existe uma prescrição de algum medicamento para ele? Isso vai muito da forma que o profissional trabalha. Eu sou um profissional, eu posso dizer, que eu sempre busquei, talvez, o caminho mais, na minha visão, né, o melhor caminho para tratar pessoas, mas muito provavelmente o caminho mais difícil. Então, eu trabalho com uma coisa que eu chamo hoje de os 4 pilares da saúde. Então, isso é algo que eu repito essa reza quase toda a minha consulta. Quais os pilares da saúde? Só para que você entenda. Certo. E aí eu já respondo a sua pergunta efetivamente. O primeiro pilar da saúde é o sono. Então, se eu não durmo direito, se eu não durmo as minhas 8 horas de noite, eu literalmente estou minando a minha saúde aos poucos. Eu estou me matando aos poucos. Precisa dormir. Não são 6 horas, não são 10 horas, são 8 horas. Isso aí é algo que já foi incansavelmente estudado pela ciência. 8 horas de sono. E é um sono mesmo, de preferência aquele que você fecha os olhos e acorda de manhã após as 8 horas. É o sono pesado. Aquele sono que você apaga. Certo. Se for aquele sono picotado assim, ou que você acorda muito mais cansado que quando você foi dormir, também não é um sono revigorante. Então, o primeiro pilar da saúde é o sono. Segundo pilar da saúde é o nosso intestino. Então, a alimentação é extremamente importante e né, o intestino, se a gente for pensar que ele produz 90% da nossa serotonina, né, que é um neurotransmissor que foi apelidado de hormônio da felicidade, do bem-estar,
Se eu tiver uma constipação, meu intestino preso, ou aquela intestino irritável, com a hora ele prende, outra hora ele solta, Sim. e outras coisas, outras alterações a mais, com certeza a produção da minha serotonina vai estar prejudicada, e aí isso favorece o quê? Eu ter ansiedade, perda de foco, prejudica o meu sono, inflama o meu trato digestivo, e isso pode causar, além de dores musculares, pode causar, inclusive, alergias. E eu falo isso, eu sou a prova viva, porque eu sou um cara assim que eu sou muito alérgico, então por muitos anos eu tinha uma alimentação muito ruim, não é a melhor de todas, né? Meu nutricionista vai assistir aqui, ele vai brigar comigo. Se eu falar que a minha alimentação é perfeita, não é, mas já foi muito pior, né? Eu já ingeri muito álcool na época de faculdade, tudo. Mas assim, depois que eu melhorei, as minhas alergias, eu acordava e eu dava 30 espirros de manhã. Eu tenho asma, eu tenho bronquite, eu tenho alergia, e hoje eu já não... É raro quando eu espirro assim. Só se eu já estiver muito ruim. Então melhorou muito, só de eu melhorar o meu intestino. Então a saúde do intestino é primordial. É o segundo pilar. Certo. Intestino / alimentação, né? Porque está andando junto. Terceiro pilar, que é primordial, que é uma das coisas que eu mais bato a cabeça dos meus pacientes, principalmente os meus pacientes mais de idade, que é a atividade física. Não é uma atividade física para você virar um atleta de competitivo, nível competitivo. Certo. Mas é uma atividade física em que você pratique moderadamente, ali 3 vezes na semana, pelo menos. Pode ser uma caminhada. Qual o exercício? O exercício que você quiser. Tem que fazer o coração bater um pouco mais rápido, tem que suar um pouquinho. Vai fazer uma natação, uma bike, caminhada, corrida, crossfit, calistenia, musculação, o que for, mas faça alguma coisa. E o quarto pilar, né, para fechar aqui, gestão do estresse. Gestão do estresse é fundamental. Não adianta você fazer o melhor tratamento do mundo, cuidar de tudo isso, e aí você está no trânsito, na primeira fechada que você leva no trânsito, você quer matar o cara. E aí tudo aquilo que você vinha trabalhando já foi para o espaço. Então, eu sempre falo isso. E aí, nós temos aí, voltando para a sua pergunta, eu tenho TDAH, mas eu não esqueci da pergunta. Tá mas se não tivesse esquecido, eu ia lembrar. Isso, é que eu estou querendo fechar correto. E aí, a forma que eu trabalho, eu gosto de prescrever algumas fórmulas, né, que a pessoa vai manipular, que de acordo com a sua necessidade e tudo mais. Então, que eu tenho algumas fórmulas que eu passo para os meus pacientes que vão ajudar a ele construir ou edificar esses 4 pilares. Né? O sono, por exemplo, eu gosto muito de trabalhar com a melatonina, de preferência uma melatonina ali importada, ou que ele mande manipular numa dosagem um pouco maior. Às vezes, para melhorar o sono, junto com alguns fitoterápicos, né? Fitoterápico, para quem não sabe, é remédio de planta. Sim. Então, às vezes, uma melatonina com a valeriana, com uma maracujina, que é a famosa passiflora, outras coisinhas. Tem as minhas fórmulas lá. Tem também lactobacilos, que eu gosto de passar. Tem algumas cepas que vão ajudar a regular o intestino, seja ele solto, preso, enfim, que está com alguma alteração na flora intestinal. Tem outras substâncias que vão ajudar também, junto com essa da melatonina, né, a própria valeriana, passiflora, para diminuir os níveis de ansiedade, de estresse. Então, assim, e tem também fórmulas, eu gosto de ter uma fórmula lá que, para mim, eu sou fã dessa fórmula, que ela tem curcumina e boswellia serrata e outras plantinhas ali, que ela tem ação anti-inflamatória. Então, para os meus pacientes com artrite, com artrose e tudo mais, então eu tenho minhas formas. Só que essa é a forma que eu trabalho. Fisioterapeuta prescritor são poucos, pelo menos que eu conheço aqui, talvez algum pessoal que trabalha com estética, mas que eu conheço que trabalha com dor, com parte ortopédica, são pouquíssimos os que eu vejo prescrever, né? Porque são estudos que você vai fazendo por fora e vai complementando. Mas, assim, é a forma que eu busco trabalhar. E, lógico, sempre que eu identifico, por exemplo, eu não vou passar uma dieta para o meu paciente, eu não sou nutricionista. Eu tenho os meus amigos que eu encaminho. Eu não sou psicólogo ou psiquiatra, então, questão da gestão do estresse. Eu vejo que tem algumas situações que são patológicas, né? Aí eu vou encaminhar para algum colega psiquiatra, algum colega psicólogo, né? A parte da atividade física.
Não é só chegar lá, eu vou, estralo, alinho todo o corpo da pessoa. Não, não vai se manter se a pessoa não tiver musculatura. Eu preciso o quê? Firmar. Aí eu tenho o meu estúdio de pilates, quem quer faz pilates comigo, ou faz em algum outro colega, ou encaminho para algum amigo meu profissional da educação física. Então, assim, eu gosto, quanto mais eu estudo, essa é uma visão minha, tá, gente? Quanto mais eu estudo, mais limitado eu vejo que eu sou. Quanto mais eu estudo, mais eu vejo que é complexo o ser humano, né, os sistemas, e mais ainda eu preciso dos colegas. Então, eu sou um defensor, assim, doente mesmo do trabalho multiprofissional. E graças a Deus tem surgido cada vez mais profissionais, médicos, psicólogos da educação física, da nutrição, que gostam de trabalhar em conjunto, e quem ganha é a sociedade, são os nossos pacientes. Eu tô com uma pergunta aqui do meu amigo Pedro Correia, lá de Ariquemes, né? E eu estava analisando a sua pergunta aqui, viu, meu amigo Pedro? Mas eu sempre digo aqui no nosso programa que quando a gente entrevista qualquer tipo de profissional aqui, lógico, a gente tem uma veia política, né? A gente traz muito político, muitos gestores públicos, vereadores, deputados, enfim, vocês sabem como funciona aqui. Mas eu sempre digo o seguinte, se eu tiver um entrevistado aqui para falar de física quântica, por exemplo, nós vamos falar de física quântica. Eu estou aqui aprendendo, tá? Eu estou aqui aprendendo. Eu vou fazer a tua pergunta, mas porque eu realmente eu tô aqui buscando esse aprendizado para me ter coragem até de ir lá e fazer uma sessão, enfim. Mas a pergunta dele é muito simples, né? Ele está perguntando se você trata dores nas articulações. Com certeza. É uma das coisas que nós mais fazemos, né? Mais realizamos. É que, assim, quando a gente fala dor na articulação, dor no joelho, dor na lombar, enfim, a gente acaba meio que fragmentando, né? O corpo. Mas é porque é uma coisa só. A pessoa entra com dor na clínica e sai sem dor, por exemplo, ou não? É o que a gente sempre busca, vai ser isso. Muitas vezes nós conseguimos fazer, digamos assim, entre aspas, né, mini milagres, que a pessoa entra com muita dor, ou entra com dor, com alguma limitação e sai zerada de dor. Algumas vezes a pessoa sai já com uma resposta muito interessante, com uma diminuição bem grande, né? Sim. Imagina, uma pessoa com nervo ciático inflamado há semanas. Exatamente. Está inflamado. Não se desinflama o nervo assim de uma hora para outra. Se nem remédio, com injeção, com corticoide faz isso, não vai ser as minhas mãos, né? Eu sempre brinco, né? Milagre de Jesus Cristo. Então, bateu na porta errada. Mas ajuda muito. Então, o que eu percebo, são todos os casos que a gente recebe aquela bola e mata no peito, chuta pro gol? Não, tem casos que, como eu falei, não é milagre. Tem casos que a gente vai precisar de outros profissionais. Uma situação hipotética. Imagina, o cara chegou lá comigo. Ele é fumante há mais de 20 e poucos anos. 30 anos. Um exemplo, né? Sim. Bebe muito. Come muita fritura, muita gordura, enfim. Sedentário. Obeso. Está lá com o nervo inflamado. Essa pessoa, não é o nervo dela que está inflamado, é o nervo que mais incomoda. Mas essa pessoa, ela por inteira está toda inflamada. E aí vai ser uma sessão. O que é o nervo ciático? O nervo ciático é o maior nervo do nosso corpo. Ele emerge lá das últimas vértebras da coluna lombar, ele passa aqui pelo meio da nádega, né, ali atrás do piriforme, vai descendo até atrás do joelho. E é ele que faz a dor nas articulações, por exemplo? Não? Pode ser também, pode ser. O nervo, geralmente, ele vai inflamar por onde ele passa, né? Parte muscular, ele vai... E dizem que é uma dor terrível, né? Varia de intensidade, né? Mas eu já atendi pessoas... Você falou agora, veio na minha memória aqui do nada, uma gestante que eu atendi uns anos atrás, e ela estava simplesmente com os dois piriformes, que é um músculo que passa ali no bumbum, né, dos dois lados, é um par de músculos, né? E atrás dele passa o ciático, então estava com os dois piriformes bem tensos, bem tensionados, e os dois nervos inflamados descendo para a perna. E como é que você identifica a inflamação, né, com aquele teu... Ele ajuda também, mas a gente tem testes clínicos, né, que a gente realiza e vai identificar da onde que vem essa dor, né? Se é do nervo, se é do músculo, se é da articulação. Então, a gente já tem testes clínicos e
são testes que eles foram estudados e validados cientificamente. Uhum. Eu, quando estive lá na clínica ontem, eu vi um senhor sentado numa poltrona com os pés num aparelho, né? Não é a primeira vez que eu vejo aquele aparelho. Já vi em outros locais, eu acho que até em aeroporto a gente já viu aquilo, tá? E uma poltrona. Qual é a função daquele aparelho? Aquele aparelho, ele é simplesmente um massageador. Um massageador. Um massageador para os pés. Uhum. É um mimo que a gente dá para os nossos pacientes e acompanhantes. Sim. Então, você chegou lá na Clínica Quiros, se porventura tiver algum atraso na sua consulta, ou você chegou cedo, ou você está esperando o seu Uber, seu pai, sua mãe, seu marido, você pode ficar lá na clínica, tem uma recepção aconchegante, tem um massageadorzinho para os pés, 0800, que é bom essa parte, né? Sim, só para você relaxar. Mesmo, só para... É o mimo que a gente dá para os nossos pacientes. É um serviço mais gourmetizado, digamos assim. Doutor, nós estamos partindo para a parte final dos últimos 6 minutos da nossa entrevista, do nosso bate-papo. Pois é, eu já disse, né, quando o bate-papo é bom. Nossa, mas eu queria que tu falasse um pouquinho, sabe o que, nesse final aqui, sobre uma coisa que deveria virar tendência, tá, gente, aqui, inclusive, sobre essa ginástica laboral, tá, que você também está atendendo. Né? E falasse, inclusive, como é que as pessoas podem chegar até você, se pode contratar para fazer, não sei como é que funciona. Fala um pouco para nós. Bom, a ginástica laboral é um serviço que nós realizamos nas empresas, né? Sim. Por exemplo, nós temos lá no CPA algumas secretarias em que vai uma profissional minha, né? Por exemplo, a doutora Kathleen, a gente participou lá de não sei se é uma licitação simplificada, como que foi, qual é o nome que dá, e aí nós realizamos ginástica laboral lá na secretaria, lá no CPA, onde ela vai, divide as turmas, porque são muitos profissionais, e de acordo com o tipo de serviço, no caso daí, são todos serviços administrativos, né, com computação. E aí nós realizamos movimentações, alongamentos e tudo mais. Então, a ginástica laboral, ela visa o quê? Ela visa melhorar a qualidade de vida no ambiente laboral, né? No ambiente de trabalho desse profissional. E o desempenho do profissional também. Bem como melhorar a qualidade de vida, levar conforto, deixar esse profissional, esse colaborador bem consigo mesmo, e a consequência de um colaborador feliz, sem dor, relaxado, vai ser o quê? O aumento da produtividade. Então, indiretamente, o nosso objetivo é proporcionar todo esse bem-estar aos colaboradores e que isso seja revertido em quê? Em produtividade na empresa. Então, todos saem ganhando, não é um gasto. Né? Eu sou suspeito para falar, mas quando você investe no seu colaborador, e eu falo agora, peço até licença aqui para falar como perito judicial, que já trabalha há vários anos com isso e fez um número considerável de perícias, é o que eu vejo assim, que tem muitas empresas que elas enxergam você investir na saúde do seu colaborador, enxergam como gasto, e não é. Por exemplo, eu já vi empresas que, por não disponibilizar o mousepad, alguns EPIs básicos, né? Por não disponibilizar isso, levou uma multa, né? Uma indenização de 80 a 100 mil reais. E aí, o que acontece? Uma empresa dessa, se um colaborador sai lesionado e consegue comprovar que foi o trabalho, foi a empresa, o trabalho da empresa, outros vão ouvir falar. E aí isso vai gerar o quê? Uma bola de neve. Daqui a pouco era 80 mil, depois vem outro, 60, depois vem outro, 100. Sim. E aí, para pensar, com 80 mil, o que uma empresa de pequeno e médio porte não pode fazer? Provavelmente ela pode mudar, adaptar o mobiliário, porque a gente pensa que a ergonomia é um gasto, eu vou ter que gastar. Não. Por exemplo, um monitor que nem eu estou vendo aqui na minha frente. Nem aparelho, né? Não tem. Um monitor com essa regulagem de altura. Não dá? Dá para pegar uma caixa bonita e elevar tudo. Sim. Então, faz o que dá. Então, a ideia da ergonomia não é da ergonomia, da saúde do trabalhador, não é gastar mais. Sim. É você investir, melhorar a qualidade de vida com o mínimo de gasto possível. Então, precisa-se instalar na nossa região, na nossa cidade, no nosso estado, essa conscientização de cuidar da saúde dos colaboradores. Porque isso, com toda certeza,
vai ser revestido em um melhor atendimento ao público, né? Se a gente for pensar no serviço público, Sim. e nas empresas particulares que atendem o público, isso vai melhorar na produtividade do seu colaborador e isso vai ser revertido em quê? Em capital para o empresário. Então, todos vão sair ganhando. É isso aí. Meu diretor, vamos falar da nossa 3079 Destilados, né? Afinal de contas, hoje é sexta-feira e se você aí que está nos assistindo for assim como eu, que adora uma boa pinga, adora um bom destilado, uma boa cachaça, né? Aqui mesmo em Porto Velho a gente encontra as melhores do Brasil. Sabe aonde? 3079 Destilados. Roda o VT. Muito bem, então tá aí a nossa 3079 Destilados, ali na Raimundo Cantuária 5662, aqui próximo da Rua 14 mesmo, ali, bairro Lagoinha, enfim, muita gente diz que é Lagoinha, Nova Porto Velha, Parque Ceará, enfim, sentido bairro Centro, antes da Guaporé, do lado direito, tá, gente? Do lado esquerdo, tá? Um grande abraço aqui para Jerusa Vargas e o Jamil Leite, que são os proprietários que estão com a gente também durante todo o ano de 2023. Já vem com a gente um tempão aí, continua na nossa parceria. E olha, vá lá no Instagram, @3079Destilados. Lá você vai encontrar muitas novidades de cachaça. Você vai encontrar vídeos com bartenders ensinando a fazer aqueles drinks que a galera gosta à noite, enfim. E olha, se você quiser, inclusive, uma cachaça personalizada com o seu nome, lá também você encontra, viu, gente? É isso mesmo. Olha, muito bem. Estamos chegando já, estamos no final da nossa entrevista, esse bate-papo gostoso aqui, bate-papo de saúde, sempre é muito interessante, né? Eu sei que ainda teria muita coisa para a gente conversar, mas eu sempre deixo aqui o nosso entrevistado muito à vontade, que é justamente para ele voltar, né, gente? Então a gente faz aqui essa primeira rodada, a gente já sai hoje daqui com uma caneca que já sabe que ele tem compromisso. Está ligado ao site News Rondônia, tá, gente? Saiu com a caneca ali, já faz parte da nossa história. E eu queria deixar você bem à vontade, meu amigo. Olha, você usa o espaço que você quiser. Se eu não te perguntei algo que você acha mais importante falar, fique à vontade. Bom, até ia pedir mesmo um momento bem breve, né? Deixar um recado aqui para as pessoas. Gente, o melhor investimento que a gente pode fazer por nós é na nossa saúde, isso é fato. Sim. É investimento mesmo. E aí a gente pensa, poxa, mas eu não tenho dinheiro. Não preciso. Porque eu estou falando é o seguinte, investimento no sentido de movimento. Vida é movimento. A gente precisa se exercitar. Eu não estou falando se exercitar para você virar um atleta profissional. Estou falando se exercitar para você se mexer. Então, se você pegar, por exemplo, os idosos que têm o hábito de se movimentar, de fazer um pilates, um hidro, o que for, com o idoso, né, com os idosos que são sedentários, você vai ver a diferença da água para o vinho. Uhum. Então, se você quer envelhecer com saúde, com qualidade de vida, não é porque você tem idade que você tem que sentir dores. Uhum. A idade avançada não é sinônimo de dor e desconforto. Lógico que a gente tem nossas limitações. Então, saúde é movimento, gente. Movimento é vida. Então, se movimentem. Qual atividade física? A que mais você gostar. Eu sempre gostei de natação. Vai fazer natação.
crossfit, calistenia, musculação, balé, qualquer coisa que você vá movimentar, mas se movimente. Se você quiser envelhecer com saúde, com qualidade de vida, se movimente. Se você não quer ser aquele idoso que precisa da ajuda dos filhos, né, ou de algum cuidador para fazer a sua higiene pessoal, que pode chegar a esse ponto, comecem agora. Ah, mas eu já tenho 90 e poucos anos. Eu tenho um paciente muito querido lá, que é o avô da minha cunhada, lá na clínica. Começou, acho que tem 1 mês ou 2, está lá com o Dr. Vitor, que é o nosso especialista aí na melhor idade. Então, um abraço para a minha equipe aí que deve estar me assistindo. Então, o avô da minha cunhada que está lá com a gente, ele tem 95 ou 96 anos. Top. E uma força de vontade, uma vontade de viver enorme. E já dá para você perceber pequenas melhoras na hora de sentar, de levantar, de se locomover. Isso para a gente que tem a nossa liberdade de movimentação plena é besteira, aparentemente. Mas para quem já não conseguia nem sentar e levantar sem a ajuda de ninguém, conseguir fazer isso sozinho sem ser aquele sofrimento, é sensacional. Então, assim, nunca é tarde para se cuidar. Procure um profissional de sua confiança. Se for a gente, eu vou gostar muito. Mas se não for, não tem problema. Nós temos excelentes profissionais na área da fisioterapia, na área da medicina, da nutrição, da educação física. Né? Procure o que mais próximo de você para você não falhar. Tá? Esse é o recado que eu deixo aqui para vocês. E obrigado. É isso aí. Eu que agradeço esse bate-papo aqui, viu, gente? No próximo domingo, nós vamos lançar uma entrevista, uma matéria, matéria de capa, no nosso site News Rondônia, com um vídeo ilustrando também uma parte do trabalho, né? Lá, o que você pode encontrar na clínica Quiros, tá, gente? E você vai conhecer mais desse trabalho. Se daqui para frente, mais lá para frente, a gente convida de novo o Dr. Andevão para vir aqui bater um outro papo com a gente. Mas no mais, o nosso programa está acabando, mas eu quero aqui deixar aqui a nossa agenda da semana que vem. Na segunda-feira, que o nosso programa é segunda, quarta e sexta, nós não vamos ter o programa na segunda-feira. Na terça-feira, que é o programa Fala Comunidade, o programa da comunidade aqui, ele vem para segunda-feira e na terça-feira eu vou estar no horário aqui entrevistando a indigenista Chay Suruí, juntamente com a Neidinha Bandeira, elas que acabaram de receber o Emmy, né, lá em Los Angeles, né, o maior prêmio do cinema internacional. O prêmio vai estar aqui na nossa mesa, elas vão estar aqui com a gente, batendo um papo durante 1 hora. Na quarta-feira, prefeito Hildon Chaves. Na sexta-feira, dia do meu aniversário, pelo 2º ano seguido, vai estar com a gente o governador Coronel Marco Rocha. Tá bom, gente? Então, o programa acabou. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Quero te agradecer, doutor, mais uma vez, tá? Aqui com a gente. E não se esqueçam, gente. Sexta-feira, hoje, se for beber, não dirija, porque isso dá um BO danado. E, ó, essa porcaria aqui também é outra arma no trânsito, ainda mais misturada com cachaça. Grande abraço. Tchau. Tchau, tchau.